Olá, sou Paulo Bueno, gestor aqui da Santa Fé Investimentos. Semana bastante agitada, com muita volatilidade. A crise bancária se agravou, a gente chamou atenção para ela na semana passada. A crise se alastrando para a Europa com o CS, com o First Republic também nos Estados Unidos, o Fed tomando providências importantes, injetando recursos, o Banco Nacional da Suíça também injetando recursos para garantir a solvência do CS e do sistema. E os mercados ficaram muito voláteis, mas aparentemente se acalmaram. Imagino que não haja um contágio maior e que a gente não tenha uma crise sistêmica como foi 2008. Muita gente falando que o Fed vai manter o 0,25 de alta. Semana passada falavam-se em aumento de 0,5%. Há quem diga que o Fed vai manter as taxas de juros inalteradas. Eu imagino que ele vai manter o 0,25 que ele havia programado anteriormente, assim como fez o Banco Central da Europa, subindo os juros em 0,5%, apesar de toda essa turbulência no setor bancário. O desafio grande para o Fed é que agora vai ter que contornar uma crise bancária e o combate à inflação, que também não pode sair de foco. Números melhores de inflação essa semana, né? Faz realmente que o Fed tire um pouco o pé. Como consequência disso, né, o mercado está trabalhando agora com um desaquecimento forte. Isso impactou o mercado de petróleo e a gente teve uma queda expressiva no mercado de petróleo essa semana. O petróleo fechou a $66, o WTI, e o Brent aí perto de $70. Então, eu imagino que exagerou um pouco essa queda. Eu acho que a China está retomando aí o crescimento. Saíram dados interessantes também do mercado imobiliário chinês, mostrando aumento de preço pela primeira vez em vários meses. Então eu acho que a China vai comandar aí uma retomada que vai se contrapor com essa perspectiva de uma recessão e um esfriamento maior por conta da crise bancária. E para finalizar, em termos de Brasil, acho que o externo ofuscou um pouco, mas o arcabouço fiscal andou, está na mão do presidente e a gente deve ter novidades a respeito disso no começo da semana que vem. Tivemos um episódio aí do Ministério do Trabalho baixando na marra os juros do consignado, que provocou uma reação dos bancos, que suspenderam essa operação, todos os bancos, inclusive Banco do Brasil e Caixa. Um indício ruim aí de intervenção do governo, que vale também apontar aqui. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui no nosso fluxo. Eu acho que foi uma semana também de fluxo estável de investidores estrangeiros. Teve alguns dias que entrou dinheiro, teve outros dias que saiu dinheiro. Não mudou praticamente nada do nosso último vídeo. Então, o EWZ continua nesse trading range, você está vendo ele oscilando aí entre 32 e 25, nós estamos na base. É muito provável que nas próximas semanas a gente tenha um sinal importante aí de retomada do EWZ. Talvez a gente tenha um movimento final de exaustão, isso não está descartado, mas no meu entender a gente tem que olhar para comprar esse mercado, não para vender. Também a gente falar do VIX e do S&P, né? As curvas aí não trabalham juntas, elas tendem a se encontrar e desencontrar. Essa semana juntas, eu acho que elas não se bicam, elas vão se distanciar. Um resfriamento, acalmando a situação ou agravando um pouquinho de volatilidade. Eu apostaria mais na primeira alternativa, VIX caindo e o S&P voltando a subir. É o que eu estou acreditando. É importante a gente ficar atento a isso, porque isso ainda está no radar. Com relação ao dólar também, no primeiro momento a gente teve uma corrida para o dólar, então o dólar index se valorizou. E toda essa turbulência, é meio que natural que o dinheiro vá para o safe haven, né? Aconteceu durante essa semana, mas logo as coisas começaram a se dissipar e o dólar voltou a cair, principalmente no pregão de hoje, fechando aí no 103,90. Eu acho que o dólar index vai voltar a retomar sua trajetória de baixa. Semana passada a gente falou bastante que as techs estavam se destacando. Aliás, não vem de hoje que eu vim falando que as techs estão se destacando. Foram o grande destaque dessa semana. A gente viu o Nasdaq subindo bastante essa semana. Destaque para a Microsoft, destaque para a Google, destaque para a Nvidia. Todas as empresas que a gente tem aqui no nosso portfólio que a gente acabou até aumentando também essa semana. Apple, Mercado Livre, Amazon, empresas aí que com certeza tendem a ir melhor nesse cenário, né? A gente viu um movimento cavalar nas taxas de juros nos Estados Unidos essa semana, que é típico de uma situação de pré-crise. De um lado ele acende uma luz amarela, de outro lado ele beneficia as empresas de tecnologia e por isso a gente viu essa performance tão positiva do Nasdaq. Em determinado momento, emergentes também vão voltar a melhorar, a gente já viu uma pequena melhora em China, então acho que o preço do petróleo está errado, eu acho que exagerou. O minério de ferro continua muito firme, com toda essa tempestade ele não cedeu, o que mostra que tem força, que tem perspectiva de retomada em China.
Ouro subindo bastante também, em linha com essa questão das pessoas buscarem segurança. O dólar aqui, ele se manteve também mais firme. Eu acho que o mercado brasileiro está esperando o anúncio do arcabouço fiscal também para ter uma definição melhor com relação para onde vai o dólar. A gente deve ter notícias no final de semana, a gente deve ter notícias do arcabouço fiscal. Devemos também ter notícias aí de como vão ser os próximos capítulos da crise bancária no exterior. E aí a gente vai ver para onde esse dólar vai. Então, acho que, sei lá, 5,50 talvez, e não vejo grandes baixas, então acho que o dólar vai continuar trabalhando nesse range. As performances dos nossos fundos essa semana acabaram impactadas, o Aquarius caindo 0,18, Scorpius 2,35, principalmente por conta da nossa posição maior em commodities, né? Então a gente tem uma posição maior em petróleo, não só nas júniors como também nas americanas, em Exxon e Occidental Petroleum, mas também nas commodities metálicas como aço e o próprio minério de ferro, que apesar de ter se mantido firme, a Vale sofreu essa semana, né? Então, destaques, 3R Petroleum aqui foi destaque hoje, né, por conta da retomada do polo de Potiguar. Anima, que vinha muito amassada, muito assim, desgastado o mercado e acabou recuperando bem essa semana, teve uma performance boa. E VEG, que no cenário desse vai bem, acabou. Do lado negativo, a PetroRecôncavo, como eu falei, anunciou as reservas de petróleo dela, tiveram alguns problemas aí em termos de aumentos de custos, o mercado não gostou muito, está reprecificando, refazendo conta, acho que exagerou. E a PetroRio veio meio no embalo da queda do preço do petróleo. Exagerado, a PetroRio tem crescimento, o Kepler eu acho que um pouco de perda de liquidez, mercado com pouca liquidez, acabou resvalando aí em Kepler. Então, nada de grande a se falar, foram os destaques.